Bem-vindo a mais um Serra Talks, onde dessa vez a gente vai conversar sobre cultura organizacional como parte da estratégia do negócio, desde o recrutamento até as decisões diárias, passando pela liderança, feedbacks e reconhecimento, mostrando na prática como a cultura pode ser aplicada. Para isso está aqui com a gente o Christian, nosso CEO, que já participou aqui de alguns Serra Talks, e o Fernando Tenório, nosso Tech People aqui na empresa, né, onde cada um vai trazer muita bagagem aí para a gente poder dialogar sobre esse tema, né? Christian e Tenório, se vocês quiserem se apresentar mais uma vez, Christian mais uma vez, né? Tenório, né? Primeira vez aqui. Mas vamos lá. Primeiro, muito bom poder estar participando desse Serra Talks, tratando de cultura organizacional, algo que realmente durante um bom tempo já na Serrabits tem sido prioridade. As discussões entre conselho, enfim, o impacto que a cultura vem gerando em função da estratégia da Serra. Acho que vai ser bem legal, acho que vai trazer aqui um conteúdo que a proposta principal é tangibilizar isso no dia a dia da empresa, né? E poder demonstrar como está sendo tratada. É, isso aí. E, bom, eu estou aqui pela primeira vez, muito legal estar aqui participando desse momento. E, cara, a gente vai falar sobre algo que a gente gosta bastante, né? Algo que impacta diretamente as pessoas. Então, tenho certeza que vai ser muito bom. A gente vai falar sobre como, né, a gente faz o quê. E, enfim, espero que vocês gostem. Tenório, você diria que você é um guardião da cultura aqui na Serrabits? Eu acho que é o principal trabalho aqui é cuidar da cultura e deixar todo mundo atento a ela sempre, o tempo todo. Legal, o fiel escudeiro aí da cultura, ninguém melhor para falar, né? Então, Christian, vamos lá, começa aí puxando, né, o que é cultura organizacional e também um pouquinho da timeline, né, de como isso começou a ganhar representatividade dentro da empresa, né, porque antes, quando a gente é founder da startup e tal, acho que não é um tema muito... a cultura existe, né? Mas ela não é um tema que você presta muita atenção. Então conta pra gente como isso começou a acontecer, né? Começou a ganhar relevância dentro da empresa. Legal, legal. Bom, primeiro a gente não é especialista de cultura, certo? Nós somos especialistas. Mas podemos trazer aqui o que a cultura organizacional tem impactado dentro do Serrabits e realmente gerado valor. Para trazer aí um contexto e um racional desse impacto da cultura, eu gostaria de trazer dois conceitos dela. Primeiramente, dois conceitos. O mais comum, né, que todos sabem que toda empresa tem a sua cultura, né, a qual pode ser definida que a cultura é aquele jeitão da empresa. O jeitão, é aquilo que muitas vezes um novo colaborador chega e numa roda de café ele pergunta para a pessoa que ele está fazendo amizade na empresa tal, como é que as coisas funcionam aqui na empresa, né? Basicamente é isso. Então, aquela pessoa, né, o que já está há mais tempo na empresa, ele vai trazer ali a percepção dele justamente da cultura da empresa, o jeitão dela. Mas existe uma outra definição, a qual acredito que vai poder tangibilizar melhor o que a cultura organizacional tem impactado a Serrabits, tá? E trazer os pontos que essa definição traz diretamente no nosso dia a dia como empresa. Então a cultura organizacional ela é um conjunto de hábitos e crenças a qual inspiram comportamento e ações que são amparados por valores e princípios e são direcionados por um propósito comum. Então dentro dessa definição você percebe que existe, primeira coisa, inspiração, amparo e direcionamento. E para poder tangibilizar isso, eu gostaria de contar um pouquinho da história da Serrabits. Lá em 2019, a Serrabits, ela, de certa maneira, tratava o aspecto de cultura muito distante. E a gente estava tentando ainda, de certa forma, poder olhar para um horizonte mais distante e falar, pô, o que nos move como empresa? Certo? O que está fazendo a gente estar aqui todo dia desenvolvendo os produtos e se relacionando com os nossos clientes. E foi lá em 2019 que nós lançamos e compreendemos a importância de ter um propósito maior da empresa, que nós chamamos de PTM, né, o Propósito Transformador Massivo. E discutindo sobre ele, extraímos um sonho grande, que foi o quê? Nós colocamos naquele momento, realmente íamos em direção de ser uma empresa a qual o propósito dela é de transformar o setor moveleiro, ser um agente
de transformação digital do setor moveleiro. Isso no âmbito global. Veja, não é pouca coisa, né? Então isso a gente descobriu lá em 2019 e lançamos esse propósito. Só que a cultura, a gente não se atentava a isso naquele momento. E a partir desse propósito, a gente foi maturando a estratégia da empresa. Então aí surge o primeiro pilar, que é a inspiração, né? Eu concordo muito, né, que a gente tinha as ações na prática, no dia a dia, ali a gente trabalhava, né, mas qual que é a definição? O que nos inspira a estar aqui? Exatamente. Né? E aí, realmente, o propósito massivo transformador, né, foi algo que veio para definir a nossa inspiração, o nosso motivador, né, de E vou mais a fundo, Gustavo. A crença. A crença é a inspiração para comportamento e ação. Então, aquele propósito futuro de ser um agente de transformação digital do setor moveleiro, tá? Ele gerou uma crença, algo de uma convicção nossa, que é algo distante, não sabíamos ainda como iríamos realmente impactar o setor, mas existia uma convicção que precisávamos, né, ir a esse caminho. Então ali, a partir da crença, ela gera uma inspiração comportamental e de ações também, em prol do propósito que gerou a estratégia da empresa. Aquele momento ainda, a gente não tratava a cultura de frente, né, da importância e o impacto dela. E depois, né, a gente maturando sobre a estratégia por um bom tempo e, claro, com nosso software, nosso produto já se consolidando no mercado, né, veio a pandemia, 2020. E durante a pandemia, a gente percebeu o impacto real da tecnologia em prol do apoio, né, de uma transformação. Todos nós passamos, o Corte Cloud foi um apoiador naquele momento. Passou esse momento dessa tragédia, na época, dificuldade, difícil, mas ela serviu para a gente poder internalizar ações futuras em prol dessa transformação digital também, né? Se debruçarmos, refletimos sobre. E nisso nós maturamos uma estratégia, a qual acreditamos que realmente pode impactar o mercado, que foi o quê? Criar um ecossistema de rede de produção distribuída. Legal. Certo? Essa foi a estratégia, né? E conectar esse ecossistema à rede de produção distribuída, a qual entendemos hoje que para nós é o vértice real de realmente poder impactar esse mercado, né? Criar um novo mercado. Isso é estratégico, ok? E diante dessa complexidade, certo, da maturação dessa estratégia, tá, fomos confrontados, tá, pela necessidade de algo maior, de dar solidez na execução disso tudo. Criar uma base sólida, Sólida, né? Cara. E qual que é a base sólida? Começam com pessoas. Naturalmente. Ponto. Se deparamos com a tal da cultura. Qual a resposta? A cultura organizacional. E eu me recordo que, para mim, a cultura organizacional, até aquele momento, era algo alienígena, assim, distante, cara. Eu tratava a cultura organizacional primeiro como uma buchitagem real, assim, muito teórica, né, e distanciava muito disso, assim. Eu falei, pô, a cultura tá aí, cara, tipo, as pessoas fazem cultura, vamos trazer um ambiente legal. Eu misturava muito cultura organizacional como clima organizacional. Eu não sei se você se recorda, Gustavo, a gente lançou até na época uma ferramenta chamada Nico Nico. Né? Recordo. Que esse Nico Nico nada mais é de tentar entender o clima organizacional semanal das pessoas, se estão contentes, se não estão satisfeitas, se estão, entendeu, para passar alguns feedbacks da semana. Entendi. Isso gerou... É efêmero, né? Efêmero. Você não tem solidez, não tem... É muito do momento, né? O que a pessoa está vivendo no momento, ou as pessoas estão vivendo no momento, sem amparo de dos pilares ali, inspiradores, dos valores, das crenças que eles compartilham. Muita coisa. Né? É algo assim que também faz parte, o clima organizacional também faz parte da cultura, mas um peso muito menor. É muito mais volátil, muito, né? mais volátil, você deixa muito aberto. A pessoa estar bem pode ser fatores externos, entendeu? Que possam influenciar, mas não é uma questão só de empresa, né? De você poder ter um certo controle. Não garante longo prazo, né, Christian? Exatamente. Então eu pensava assim, cara, clima organizacional, pô, vamos colocar uma piscina de bolinha aqui, para poder ficar melhor o clima. Vamos colocar um canvas ali no painel, entendeu? Vamos comemorar iniciativas de venda, de aniversário, trazer um clima mais legal e ter um ambiente propício para tirar foto e colocar em artigo de revista.
Para mim era mais ou menos isso. Não é que não seja bom. Ter um clima descontraído é legal, mas isso é clima. Tá entendendo? Não está enraizado, né? Ele muda momento a momento, né? Exato. E daí me deparei e falei, cara, a gente, naquele momento, eu tinha a percepção que a gente não tinha condições de seguir essa estratégia. Tão ambiciosa que é fazer realmente uma transformação. Sem os fundamentos. Sem os fundamentos. E tratando de transformação digital, a gente vai mexer com pilares, com barreiras que se chamam de disrupção. Aí vem a tal da necessidade de ter uma empresa inovadora. Né? Então, a cultura organizacional, eu falei, cara, eu acho que deve ser isso que vai nos dar essa sustentação. E comecei a me debruçar sobre o assunto. Fui buscar bibliografias, fui tentar entender alguns cases reais, tentar se aprofundar na real mesmo, de uma forma mais prática, o que é a cultura e qual é o seu impacto na estratégia. Foi a partir daquele momento. Legal. Tá? Então eu falei, gente, tem que partir da cúpula. Chamar os sócios. Se não comprarem ou pelo menos entenderem a real importância disso tudo, cara, é balela. Vai ser muito difícil implantar. Sem o buy-in de todo mundo que toma decisão, não adianta nada. Exato. Né? Você é um ativista solitário, basicamente. Então, naquele momento, a cultura organizacional se tornou prioridade máxima para mim como gestor e chamei todos os sócios e começamos a colocar na pauta discussões dinâmicas sobre cultura organizacional. E foi naquele momento lá que a gente começou a tirar debaixo do tapete os problemas, as coisas que não eram tão boas, as coisas que são boas, e pensando sempre na mão aqui a estratégia. Tá? Como que a cultura apoiaria a estratégia? Exatamente. Que nós que lá nós nos chamamos de cultura desejável. Então, tínhamos lá a cultura da empresa de momento e estamos projetando uma cultura que fosse nos dar a condição de executarmos a nossa estratégia. Aí foi uma loucura, porque primeiro identificamos, claro, a nossa cultura na época. Eu lembro que a gente relacionou as características e trouxemos valores e tudo, e aquilo lá começou meio que a incomodar, sabe? E fala, cara, é isso, não dá para deixar esse negócio solto. Só um parênteses aí, né? Uma vez eu li no livro do Steven Pinker que ele fala que cultura é segunda natureza, né? Então, quando você nasce em determinada região do globo, né? Você tem lá seus genes, tal, etc. E o segundo fator que vai influenciar o seu comportamento é onde você nasce, né? Então, teu comportamento vai ser influenciado pelo meio, que é a cultura que aquelas pessoas naquela sociedade compartilham, né? Na empresa não é diferente. Você tem a sua carga genética lá, só que você vai entrar numa determinada organização e ela se comporta já de algum jeito. Sim. Né? Sim. E se você não fizer nada para moldar, né, esse jeito ele vai existir, mesmo você não fazendo esforço nenhum, ela vai criar um jeitão, né, que foi aquilo que você falou, de fazer as coisas. Né? E esse jeitão pode não corroborar com a estratégia da empresa. Né? Então, quando você fala que começou a incomodar, né, realmente tinha coisas que talvez estavam numa zona de conforto, tinha coisas que ninguém falava e que precisavam ser moldadas, né, para que a gente conseguisse direcionar os esforços, os focos, né, o comportamento das pessoas para atingir o propósito massivo transformador. Exatamente. Naquela época, a cultura atual ela estava servindo para o dia a dia da empresa. Só que moldar uma cultura não é de uma hora para outra. Sim. É uma questão de médio e longo prazo. Então, vamos olhar lá na frente qual que é a nossa estratégia, o nosso objetivo maior, e, cara, e trilhar esse caminho tendo a cultura debaixo do braço aqui e organizando ela, né? Porque a cultura também, ela não é uma coisa que você vai lá, padronizar, você vai numa prateleira e tira ela e empacotadinha e tô aqui. É algo que requer investimento, não só financeiro, mas como de esforço, de tempo das lideranças, principalmente das lideranças, sabe? Então é algo que realmente, cara, exige muito. Legal. Tá? Então isso é um panorama, né, de como a gente tratou, né, começou a tratar a cultura na Serra Beats, né, então era algo irrelevante, não que era irrelevante, na verdade ele era algo não falado, né, ela existia e estava lá, né, não necessariamente corroborando para a estratégia da empresa. No momento que a gente estabeleceu um propósito maior, né, a gente viu que sem as pessoas alinhadas, exato, não iríamos conseguir. Exatamente. Daí gerou comportamento, ações,
em cima de decorrência de valores que são inegociáveis, coisas que a cultura ajuda muito, quando é muito bem clara, né, e definida. Pô, ajuda a atrair, ok? Teu lado agora, né, o Tenório, atrair talentos e também repelir pessoas que não estão adequadas, né, assim, no sentido, cara, se você entrar aqui, você vai ser prejudicado. Exato, né? Entendeu? Ou atrair, reter, ou não atrair, né? Ou repelir quem não está alinhado. E não significa que a pessoa ela não seja uma pessoa boa, ela só significa que ela não tem fit cultural com a Serra Beats. Exato. Né? Frente a essa história toda, né? Aí entra o nosso amigo Tenório, o cara que executa, o cara que põe tudo isso em prática. Né? E, Tenório, então conta pra gente, né? Depois que o Christian deu esse panorama, como que a gente executa, então, né? Desde do processo seletivo, né, que eu acredito que já tem muita carga cultural aí, né, um processo seletivo humanizado, transparente, franco, né, não é simples também de ser executado, né, até os one-to-ones, até os feedbacks que a gente executa com a galera que já está onboardada, digamos assim. Quando a gente vai garimpar, né, no LinkedIn, abrir uma vaga e ver o que o mercado tem para oferecer para a gente, né, de pessoas e tal, a gente começa com uma boa comunicação, que é um dos pilares que a gente tem. Então, se a pessoa ela empolga no começo, ela traz valores ali implícitos na fala dela, como comunicação, como colaboração e tudo mais, a gente fala, pô, essa pessoa parece ser muito boa. Né? Então, a gente analisa esses tópicos e a gente traz ela para uma conversa. E se nessa conversa ela continuar demonstrando tanto o conhecimento técnico, mas principalmente, muitas vezes, a facilidade como é que eu posso dizer, de entrar nessa cultura, né? de ter realmente o fit cultural. Então, desde o começo, a gente observa esse tipo de comportamento. E muitas vezes a gente olha assim, pô, essa pessoa talvez ela não tenha esse conhecimento técnico, mas ela tem muito fit cultural com a Serra Beats. Então muitas vezes a gente prefere isso a um conhecimento técnico. Conhecimento técnico a gente consegue trabalhar. Agora a cultura, apesar de ser moldável aqui na Serra Beats, é mais fácil se ela já vier com uma carga boa já, né? Então, é muito importante. E aí, você estava falando do propósito transformador, né, massivo. Até hoje, nos onboardings, quando a pessoa chega aqui, a primeira frase que está no documento de onboarding dela é justamente essa. Você agora é um agente de transformação global da movelaria, enfim. E aí tem uma frase lá bonitinha, que é justamente para a pessoa já entrar e saber, ó, é isso aqui que você vai fazer. Agora você é um agente de transformação para esse mercado. Então, já começa daí. E aí, hoje a gente tem, né, Christian, um manifesto de cultura, a gente tem um guia para explicar o que cada pilar da cultura, são 14 pilares, e aí a pessoa ela já entra sabendo disso, né, sabendo quais são os nossos tópicos de cultura, quais são os exemplos práticos disso, né, como que ela vai aplicar isso no dia a dia, e quando ela precisar tomar uma decisão, ir para um caminho ou para o outro, ela vai ter esses 14 pilares para ajudar ela a guiar isso. Tá? Então, basicamente é isso. E aí, depois, com o tempo, ao passar dos meses, a gente vai, se houver um alinhamento, a gente vai dar um feedback positivo, falar, ó, esse é o caminho, você está muito bem no que a gente se propõe aqui dentro da Serra Beats. E, pô, se tiver algum desalinhamento, a gente vai conversar com a pessoa, vai fazer 1, 2, 3 feedbacks, e se a gente sentir que a pessoa está evoluindo, ela vai continuar com a gente. Dentro desses pilares de cultura. A gente vai olhar a performance, sim. Vamos olhar o que ela está entregando, se ela está aderente ou não. Mas antes disso, a gente precisa ver se ela está aderente à cultura. Porque só assim a gente vai conseguir construir esse ecossistema, né, de transformação ali para o mercado. Interessante, Tenório, que não só apresentar para ela se ela está aderente ou não à cultura, mas como ajudá-la a ter mudanças também. Perfeito. Né? E deixar claro o que precisa para mudar e se ela está realmente disposta a essa mudança principal. E beleza, então vamos lá, né? O processo de onboarding, né, tem a análise do fit cultural desde o começo, né? Inclusive uma das etapas da contratação é uma entrevista com o Christian, né, para ver, para ele próprio, né, fazer esse crivo. E beleza, depois que a gente contratou, né? Então vamos lá, a pessoa foi contratada, né? Então ela está trabalhando ali. Quais são as ferramentas que a gente usa a partir de então, né? Que nem você falou, pô, vamos dar feedback para a pessoa, né? Baseado no que e como, né, a gente faz isso. Cita aí para a gente, Tenório. Beleza, a gente tem basicamente, acho que 2 ferramentas, né, Christian? Que é a avaliação de cultura e a avaliação de performance, né, basicamente, onde é uma avaliação 360 e aí todos, a partir do 3º mês,
todos podem ser avaliados e todos podem avaliar, né, a partir desses 3 meses. E aí, baseado nisso, baseado nos comentários, na pontuação e tudo mais, a gente faz um acompanhamento com ela, faz um one-on-one de feedback com essa pessoa, fala com a liderança dela também, caso ela não seja uma liderança, para ela trazer isso no dia a dia, né, para fazer esses ajustes. Entender também o que aconteceu, porque aqueles feedbacks vieram, para justamente dar essas ferramentas para a pessoa, aconteceu isso, foi esse o contexto, agora daqui para frente você pode seguir por esse caminho ou por esse outro aqui. Legal. De quanto em quanto tempo que roda essas avaliações? Hoje a gente vai rodar, a gente está para rodar um mês sim, um mês não, né? Então a cada 2 meses a gente vai rodar a avaliação de cultura, principalmente, que é justamente a nossa base, né? E a segunda ferramenta que a gente vê aqui é o Serra Points, que nada mais é que uma ferramenta de reconhecimento mútuo, né, onde todo mundo pode ser reconhecido e reconhecer outras pessoas dentro dos valores dos pilares de cultura. Então, você foi muito colaborativo comigo, vou lá e faço um reconhecimento público para você. Legal. Né? Então, essas são as 2 ferramentas. E aí, com esse conjunto, mais os feedbacks das pessoas envolvidas ali com um colaborador e tal, a gente consegue estabelecer um feedback, estabelecer um PDI, estabelecer uma rotina de melhoria, de evolução para essa pessoa. Bacana. Então eu gosto muito, né, dessas 2 ferramentas aí, porque elas são de fato uma abordagem sistêmica para a avaliação de cultura. Elas não são algo subjetivo, né? A cada 2 meses a gente roda a avaliação cultural, que tem lá os 14 critérios, né, que é colaborativo, ambição global, pontualidade, etc. Então, se você está dando feedback ou recebendo feedback, está dentro desses 14 critérios. Sim. Muito legal, né? E o Serra Points, que é algo mais rápido, né? Toda semana a pessoa tem quantos pontos lá? 100 pontos. 100 pontos, né? Então, toda semana a pessoa pode distribuir 100 pontos através desses feedbacks, também os 14 critérios. Exatamente. Né? Então, é uma amplificação, é um eco mais positivo, né? A gente torna públicos os reconhecimentos e isso é muito legal porque dia a dia, né, você pode fazer reconhecimentos e ver que as pessoas estão sendo reconhecidas. Então, aquele negócio, beleza, a gente tem uma cultura, só que eu só vejo ela acontecer, né, quando alguém me dá um feedback ou de 2 em 2 meses quando eu faço a avaliação. Não, né? O Serra Points ele permite a tangibilização diária disso, né? Então é uma ferramenta muito bacana. A gente traz a cultura para algo muito palpável, né? Exato. Então, e a pessoa ela ganha esses pontos e depois ela pode trocar por recompensas, o que torna isso mais palpável ainda. Então, assim, o seu trabalho ele está dando resultado. Esse é o ponto. Eu quero trazer, né, a relação entre essas ferramentas, essa metodologia, com a definição lá da cultura, né, se tratando ali de comportamentos, critérios, valores. Então, dentro dessa estrutura, dessa metodologia, a gente observa lá valores, a qual tem os seus pesos, que tem valores que são... Os valores são inegociáveis, certo? Coisas que a gente não admite de forma alguma que esteja fora das linhas ali. Tá? Respeito, um deles, nesse sentido. Tipo fazer bullying. Falei bullying, exatamente. Cara, é valor ali que está peso máximo, ok? Sim. Mas existem outros critérios que é de momento da empresa. Por isso que eu falo assim, a cultura ela tem que estar muito ligada à estratégia de momento da empresa. Tá? Por exemplo, ambição global. Quando se fez mais necessária a questão da ambição global? Cara, a partir do momento que a empresa, certo, ela tomou a ação de internacionalizar, internamente tivemos que tornar uma empresa bilíngue. Sim. Ponto. Então a cultura tem que favorecer a isso, as pessoas têm que compreender, estar dispostas a assumirem essa responsabilidade da estratégia, sabe? Então o peso sobre ambição global, cara, se tornou alto. Só para citar um exemplo, né, obviamente, sem citar nomes aqui, mais uma vez eu falei com um colaborador que inclusive já não está mais conosco, né, sobre aprender espanhol. Né? Daí ele falou assim, nunca pensei em aprender espanhol, mas se precisar, tamo aí, né? Pô, para quem quer ser global, né, uma postura dessa não cabe, né? Realmente, a pessoa já não está mais conosco e tal, né? Mas só para a gente entender que realmente, né, a atitude da pessoa, o interesse em fazer frente à estratégia, né, a cultura, a avaliação cultural, o Serra Points permite o nosso feedback claro, né, sobre cada um desses aspectos. Né? Tem que ter a atenção necessária, tem que ter ali os feedbacks que sejam construtivos e diretos, claros, de mudança, daquilo que está bom, de que não está tão bom. Tá? Ter diversidade de pensamentos,
Então, assim, a cultura vem a contribuir para esse ambiente aberto e de construção, sabe? Isso que é o grande diferencial, o apoio que ela nos permite. E, Tenório, só dá mais uma palhinha pra gente, né, uma explicação aí de como que funciona. Beleza, vamos lá, eu recebi um feedback, né, não foi tão legal, enfim, precisamos tratar esse ponto, né? Como é que você, né, você é um agente muito ativo nisso, né? Como é que você aciona as lideranças, como é que você passa esse feedback normalmente pra galera? Tá, eu primeiro analiso o feedback, eu tento entender o contexto por trás dele. Caso eu não consiga, só com as evidências que eu tenho em mãos, eu vou atrás dos stakeholders, né, das pessoas que estão em volta, para entender o que está acontecendo, para eu não chegar e dar um feedback errado ou muito duro, sem talvez a necessidade, né, de ser tão duro assim, mas conseguir construir um feedback, estruturar ele e conseguir passar isso para ele. Né? Então, quando eu chamo a pessoa, primeiro eu penso em uma comunicação não violenta, né? A gente percebeu aqui que você está tendo um comportamento XY. Tem alguma coisa que a Serra Beats pode fazer para ajudar? E aí eu deixo a pessoa falar, porque a escuta ativa é uma coisa muito importante para quando a gente está falando de feedback. E aí a pessoa abre muito mais o contexto, e aí eu consigo fazer as ligações e falar: bom, então eu acho que a gente pode seguir por esse caminho. O que você acha? E aí eu vou tratando isso com a pessoa e faço um acordo no final. Sempre no final eu falo, ó, então ó, daqui X tempo a gente troca uma ideia e a gente vê como é que isso evoluiu ou não. E aí, se determinada coisa acontecer, a gente percebe que o problema talvez não esteja com você. O problema pode estar na empresa, pode estar na liderança, pode estar em algum processo que a gente precisa amadurecer. Então, quando o Christian fala que a gente tem uma cultura que traz um ambiente muito aberto e apto à mudança, né, que possibilita a mudança, também tem a ver com isso. Porque, às vezes, a pessoa recebeu um feedback ruim, mas é um problema de processo. Às vezes é uma comunicação falha, às vezes é alguma coisa que está enraizado na Serra Beats, mas a gente não passou isso para aquela pessoa tão claramente. Então, o feedback, ele tende a ser muito bem estruturado e a gente precisa sair de uma reunião dessa, de feedback, com acordos bem claros e que os dois lados estejam confortáveis com aquilo que está acontecendo e tenham clareza de que está acontecendo aquilo. Bom, pessoal, então eu acho que ficou, assim, deu para a gente falar um pouco sobre como, né, como a gente faz isso, por que, né, de que a cultura, como ela começou a ganhar relevância também dentro. Queria pedir para vocês aí uma indicação de literatura, né, para quem está nos ouvindo aqui, não, assim, ainda está novo no tema, né, ou quer conhecer um pouquinho mais, o que a gente pode indicar aí de conhecimento? Né? Tá, eu tenho uma indicação de um livro, que é uma obra, assim, que já veio de uma obra de dois autores, que é do José Salib Neto e do Sandy Magaldi, que trata a questão de disrupção, né, de transformação digital, que se chama O Novo Código da Cultura, que lá tem bastante insights, algo que eu aproveitei bastante também para poder construir isso e principalmente tangibilizar e demonstrar a importância da cultura para a empresa. Tenório, tem alguma indicação aí? Tenho. Cara, eu acredito muito que a comunicação ela seja ponto-chave para tudo isso que a gente está falando funcionar. Então, tem um livro que eu gosto bastante que é Conversas Cruciais. Né? Ele tem vários autores, já está na 3ª edição já. É um livro muito completo e traz várias reflexões com exemplos práticos de que momento você precisa levantar a mão e falar que tem alguma coisa errada, ou enfim, ter conversas firmes, sérias, só que sem ser rude, sem você perder a linha, né? Vamos dizer assim. Então, em prol da melhoria. Então, se você tem um problema, levanta a mão, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos falar com a fonte do problema. Alguém falou alguma coisa que você não gostou tanto, vamos entender por que ela falou isso. Né? Então, Conversas Cruciais traz muito isso. E eu gosto bastante desse livro e recomendo bastante. Acho que ele é muito, muito básico para quem quer crescer aí e quem quer falar um pouco mais sobre cultura. Pessoal, então, para você que nos assiste, né, esse é um pouco uma palhinha aqui de como a gente trata a cultura dentro da Serra Beats. Queria convidar você a deixar seu comentário, né, comentar com a gente, discutir, né, se tem alguma coisa que você se identifique ou não, alguma ideia, né, deixa a gente saber aí nos comentários. E se você tem interesse em conhecer mais sobre a empresa, né, manda um direct pra gente ali, que a gente adoraria falar com você. Então, Christian, né, Tenório, muito obrigado aí pelo conteúdo, pessoal. E fiquem atentos, né, que logo a gente tem mais Serra Talks no ar para vocês. Muito obrigado, um abraço. Valeu.